Eu sei que algumas pessoas me buscaram e disseram, pastor, eu queria ter feito a minha pergunta, eu não fiz uma pergunta. Eu acho que seria bom nós aproveitarmos esse tempo. Ele, como disse que não estava cansado hoje, né? Então, não. Está cansado, né, pastor? Então, nós vamos aproveitar aqui para fazer algumas perguntas ao pastor. Eu queria convidar quem tiver perguntas, eu queria fazer da mesma dinâmica, como fizemos hoje pela manhã. Então, quero convidar aqueles que tenham, que o façam, senão eu vou fazer. Só 10 de cada vez, né, para não dar problema. Já faz. Pastor, eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, não é minha, mas uma pessoa me buscou depois para falar sobre o tema da pornografia. Uma irmã da igreja fez uma pergunta, no caso de a pornografia, ela é uma espécie de adultério? Essa foi a pergunta. Mas, conjuntamente com essa pergunta, outras consequências disso. Se é um adultério ou não, se a pessoa tiver que fazer um tratamento, o homem, né, ou a mulher, nessa situação, tiver que fazer um tratamento e não houver um avanço, é um caso para separação, para divórcio? Boa pergunta. Veja bem. Deixa eu só arrumar aqui para você. Faz favor. Do ponto de vista técnico, adultério implica em traição, em relação sexual fora do casamento. A pornografia é um adultério da mente. E Jesus Cristo disse que se um homem até olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, nesse sentido, é um adultério. Mas não é um adultério no sentido mais clássico da palavra, de ter relação efetiva, consumada com outra pessoa. Portanto, não vejo base bíblica para um divórcio. Não constitui o elemento para o divórcio. Porque se você parar para pensar que até no coração alguém adultera, no sentido de que Deus, que julga foro íntimo, conhece não apenas os nossos atos, mas os nossos pensamentos, os nossos desejos, então, nenhum marido, nenhuma mulher tem base bíblica para divorciar do seu cônjuge, porque ele está lidando com um problema assim. Acho, entretanto, que isso não pode ser motivo para uma acomodação no pecado, no vício. Se uma pessoa está enfrentando problema de pornografia, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, a pessoa precisa reconhecer que isso é um pecado, grave, gravíssimo. Primeiro, precisa se arrepender. Porque hoje nós temos também um outro aspecto na sociedade que chama pecado de doença. E chamar pecado de doença é um eufemismo teológico. Chamar pecado de doença é dourar a pílula, é amenizar a situação. Porque se eu sou doente, eu não sou culpado, eu sou uma vítima. Então, se eu sou uma vítima, eu preciso de tratamento e não de arrependimento. Então, nós precisamos deixar isso claro. Então, primeiro é preciso se arrepender, é um pecado. Isso não significa também dizer que essa pessoa não precisa de ajuda, de tratamento, de acompanhamento, de confronto. Porque o maior problema da pornografia, irmãos, é o problema da solidão, do anonimato. Toda pessoa precisa de uma palavra que vocês usam muito aqui, accountability. Você precisa de prestar contas a alguém. E permitir que alguém da sua confiança confronte você. Eu estava aqui nos Estados Unidos, estudando, e recebi um telefonema anônimo. E a mulher me disse, pastor, eu sou membro de uma igreja, meu marido é membro da igreja, meu marido é viciado em pornografia. Ele está no último grau de fundo de poço. E agora o que ele está querendo de mim é que eu me deite com um amigo para ele assistir a cena. O que é que eu faço? Esse amigo frequenta a nossa casa, é mais jovem e mais bonito que o meu marido. Eu não aguento mais a pressão. O que é que eu faço? Eu disse para ela ao telefone, confronte seu marido.
Se ele não se arrepender, abandone seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Porque se você ceder à fantasia do seu marido, você vira uma prostituta. É caso diferente. É caso diferente. Esse estágio avançou a tal ponto que esse marido, viciado em pornografia, queria que a sua mulher fosse parceira do seu pecado, conivente com o seu pecado, agindo junto com ele no seu pecado. Nesse caso, se a pessoa faz disso uma exigência radical, é melhor que se separe do que ser parceira nesse pecado. O que eu achei muito curioso é que 6 meses depois eu pregava numa igreja aqui na América, muito longe de onde eu estava. E à porta da igreja uma mulher me cumprimenta e diz: pastor, eu sou aquela mulher que ligou para o senhor tal dia, tal hora, sobre tal assunto. Eu disse: minha filha, o que aconteceu? Ela me disse: eu confrontei meu marido, ele se arrependeu, ele me pediu perdão, Deus mudou a vida dele, hoje ele é um outro homem, Deus salvou o nosso casamento. Pecado tem que ser confrontado, pecado tem que ser abandonado, e pecado confessado e abandonado é pecado perdoado por Deus. Reverendo, um assunto que a mídia tem pressionado muito as famílias brasileiras é o assunto chamado ideologia de gênero. Certo. Né? A mídia, principalmente no Brasil, estive lá há pouco tempo, é um negócio nas escolas, tem sido muito evidente. Minha irmã é professora e isso está muito comum, né? Eu acho que seria bom o senhor falar algumas coisas para nós como pais, né? Como devemos... Nós sabemos como devemos nos posicionar, né? Mas nós como lidar com essa situação com outras famílias, né? Principalmente alguma outra que, porventura, estivemos evangelizando ou que se achega na igreja, né? Muito obrigado. Irmãos, esse assunto no Brasil hoje está sendo de uma proporção gigantesca, que está trazendo constrangimento, não só para a família evangélica, mas a ponto de atores, a ponto de gente de mídia, que não é cristã, sair em defesa da família. Por quê? Porque hoje você tem esse problema da ideologia de gênero sendo levantada como bandeira, primeiro pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC, que tenta impor essa ideologia nas escolas, através de cartilhas, através de recursos pedagógicos, induzindo as crianças, desde a mais tenra idade, a essa visão. Segundo, infelizmente, o mundo artístico hoje, com exceções, é claro, está extremamente voltado para dar guarida e propagandear, disseminar esta visão. Haja vista as duas coisas que aconteceram no Brasil atualmente, que foi aquela exposição de arte lá em Rio Grande do Sul, e mais recentemente no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E isso provoca uma reação da sociedade. Mas essa visão tem guarida nas autoridades constituídas, desde o poder executivo, legislativo e até no judiciário. Mas o que é mais grave é que a maior potência de comunicação do Brasil chama-se Rede Globo de televisão. E ela encampou essa ideologia. E ela ostensivamente tem divulgado essa ideologia através das suas telenovelas, através dos seus programas. E isso é gravíssimo, porque nenhum órgão de comunicação influencia tanta cultura brasileira como as novelas da Rede Globo.
graças a Deus, tem existido uma reação. E é necessário que haja. Porque se nós nos calarmos, se nós nos acovardarmos, o preço vai ser muito alto para as futuras gerações. É preciso levantar a voz, é preciso erguer a bandeira, é preciso dizer não, é preciso dizer para todos que os nossos filhos não nascem neutros. Os nossos filhos nascem homem ou mulher, macho ou fêmea. Não é o meio que vai determinar se os nossos filhos vão ser homem ou mulher, ou coluna do meio. Não, eles nascem assim, foram concebidos assim, eles têm órgãos ou masculinos ou femininos. E desta maneira, penso eu, que a igreja precisa exercer voz profética. E voz profética significa você resistir a toda onda contrária, ainda que sobre nós venha uma perseguição. De repente, talvez a igreja evangélica no Brasil e na América precisa de enfrentar uma perseguição para acordar. Quem sabe até para chegar a um grande reavivamento espiritual. O povo de Deus está acomodado demais, o povo de Deus está sonolento demais, o povo de Deus está omisso demais, e chega a hora da igreja se erguer, se levantar, se posicionar e não abrir mão de princípios e valores que estão estabelecidos na palavra de Deus. Reverendo, no caso de pedofilia, o pai abusou sexualmente da filha, qual seria a posição da igreja, enquanto que a mãe, ela se posiciona a favor do pai e contra a filha, uma criança de 13 anos? Bom, penso que aí é uma disfuncionalidade da família inteira. Porque se um pai abusa de uma filha, a mulher apoia o pai contra a filha, a família toda está disfuncional. Veja bem, é um crime gravíssimo abusar sexualmente de uma criança. Hoje vocês bem sabem que a lei é rigorosíssima com isso. E um pedófilo, por exemplo, ao cair numa cadeia, ele está numa situação não só de penalidade da lei, mas está numa situação de risco. Porque, via de regra, os próprios presos, os próprios criminosos repudiam essa prática. Agora, a mulher apoiar o marido no sentido de protegê-lo, de resguardá-lo da sua responsabilidade, penso eu que não é a melhor maneira. Acho que a melhor maneira é o seguinte: qualquer pessoa que cometa um delito, seja ele que natureza for, é preciso de ajuda sim. É preciso de ajuda sim. É preciso de socorro sim. E o evangelho, ele existe para socorrer gente, para restaurar gente, para pegar gente do fundo do poço e fazer dessa pessoa uma pessoa digna. Agora, nós não ajudaremos uma pessoa dizendo para ela que o que ela fez não é errado, ou dizendo para ela que não tem problema, ou ocultando a gravidade do pecado dela. Pecado precisa ser confrontado, pecado precisa ser confessado, pecado precisa ser abandonado, para que o pecado seja perdoado. Isso na perspectiva divina. Na perspectiva humana, o crime precisa ser tratado pelos parâmetros da lei, como um assassino. Ele tem que ser tratado pelos rigores da lei, como um roubo, tratados pelo rigor da lei, como o tráfico, tratados pelo rigor da lei. O pedófilo, igualmente. Isso é a consequência do pecado. Agora, perdoar é outra coisa, restaurar é outra coisa, trazer de volta a sensatez e ao convívio da sociedade pela restauração é outra coisa. Então, nós não podemos aliviar de um lado e nem dizer que não tem restauração do outro. As duas coisas acontecem simultaneamente. Pastor, eu gostaria de mudar um pouco agora o foco das perguntas. Sim. Eu queria voltar um pouco os olhos para o contexto da igreja. Pois não. Tem muitas pessoas que estão nos vendo nesse momento nas redes sociais. Há muitas pessoas aqui que alguns não estão na igreja.
o contexto imigrante, o qual nós estamos aqui na região de Boston, há pessoas que chegaram aqui e eram firmes nas suas igrejas no Brasil, eram membros da sua igreja normal, chegou aqui no contexto dos Estados Unidos, com tudo que esse país oferece. Hoje ele é mais que um desigrejado, uma pessoa que se tornou um consumidor do Evangelho, mais do que um servo, mais do que uma pessoa que está integrado na comunidade. E para nós, pastores, há pelo menos 5, 6 pastores aqui no nosso meio, nós convivemos com essa realidade. E a minha pergunta é, como é que nós podemos lidar com isso? Eu queria que o senhor desse uma palavra assim, de conselho, tanto para os presbíteros, pastores, líderes aqui da igreja, mas também desse uma palavra para esses que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo nesse momento, que estão frustrados com a igreja também. Nós sabemos que a igreja ela não é perfeita, né? Então, há um desafio muito grande nesse sentido. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco. Pois não. A pergunta é muito oportuna. Veja bem, irmãos, nós podemos transformar uma bênção numa maldição, um privilégio, num laço para a nossa vida. Viver num país como esse, tão livre, com tantas oportunidades, é uma bênção. É uma grande bênção. Por isso vocês estão aqui. Por isso vocês optaram estar aqui. Por isso vocês pagaram um alto preço para estar aqui, deixando família, deixando amigos, deixando igreja, deixando vínculos, deixando raízes. Agora, quando você aproveita as chances e oportunidades e perde prioridades, aí você está em risco. Eu li um livro aqui nos Estados Unidos, cujo título é The First Things First. Primeiras coisas, primeiro. Se você não colocar prioridades na sua vida, você se perde. Se Deus não for o primeiro e o reino de Deus não vier em primeiro lugar na sua vida, você se perde. Se perde com coisas boas. Ganhar dinheiro não é coisa ruim. Coisa boa. Se você está ganhando com um trabalho digno, honesto, não é problema. Se desfrutar as bênçãos da vida, não é problema, é bênção. Agora, quando aquilo que é bom e legítimo ocupa o lugar de Deus na sua vida, você está encrencado. Porque você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter muito sucesso, você pode ajuntar um bom patrimônio. Se a sua vida espiritual está em frangalhos, você recebeu o troféu de palha. Isso não tem valor duradouro e eterno. Então, a minha palavra para aqueles que estão ou desigrejados, ou tico-tico no fubá. O que é tico-tico no fubá? É o cara que não tem raízes. É o cara que não tem compromisso com a igreja. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois ele está lá, depois ele está lá. Ele não quer que ninguém acompanhe a vida dele. Ele quer estar livre para voar. Ele não quer ninguém pegando o pé dele. Ele não quer ninguém cobrando nada dele. Ele é independente. E isso não é cristianismo. Você precisa se estabelecer. Você precisa criar raízes. Você precisa de igreja. Você precisa de alguém orientando você. Você precisa estar debaixo de autoridade espiritual. Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos. Agora, como é que nós vamos lidar com isso, enquanto líderes? Eu penso que nós precisamos pedir graça a Deus para amar, para acolher, para ajudar, para orientar, para discipular, para ficar perto, para dar a essas pessoas a orientação necessária para elas entenderem que nada adianta ganhar o mundo e perder a alma, que nada adianta ganhar dinheiro e perder a família, que nada adianta você ter sucesso profissional e a sua família ficar como despojos para trás, os cacos para trás. É necessário que você ajude essas pessoas a perceber que elas precisam fazer as melhores escolhas e reordenar a vida de acordo com as prioridades de Deus. A última pergunta. Nós vamos... Aproveitando a oportunidade, pastor,
Esse assunto não foi abordado ainda. Eu quero falar, a minha pergunta, sobre educação e educação teológica. Nós sabemos que o senhor é um grande escritor de livros, um grande teólogo e conhecedor não só das Escrituras, mas da histórica passagem de muitos teólogos, né? E a gente está vendo a família com esses problemas que já foram todos citados aqui. E, ao mesmo tempo, a gente vê que há uma dificuldade, né, das famílias se ingressarem na leitura e no conhecimento das Escrituras, no conhecimento teológico. Tem gente até que fala, olha, eu quero saber de Bíblia, eu não quero me aprofundar nessas outras coisas. Então, a minha pergunta é assim, de que forma que o senhor poderia nos orientar, se é importante a família ou a igreja investir nessa área e como investir? No ensino da Bíblia. No ensino teológico e da Bíblia. Pois não. Veja bem, queridos irmãos, o grande problema é que hoje a vida da vasta maioria dos crentes é que nós somos muito rasos, muito superficiais. Poucos crentes têm hoje compromisso de estudo programático, sistemático da Bíblia. Poucos. Isso é lastimável, porque crente que não tem boa base bíblica é crente vulnerável, massa de manobra. Ele não tem filtro para escutar, para ouvir, nem para ler. Hoje, no mundo atual, antes do camarada ir para ouvir você no domingo, ele já escutou 10 pastores, teológicas diferentes. Só para brincar um pouquinho com vocês. Um dia alguém chegou para o Augusto, falou, reverendo Augusto, eu gosto tanto de ouvir o senhor. Tem 2 pastores que eu amo ouvir, meus prediletos. É ouvir o senhor e o Edir Macedo. Aí o pastor brincou, falou, ou você não está me ouvindo, ou não está ouvindo o Edir, porque não dá para você gostar dos 2 ao mesmo tempo. Você não está entendendo. Você não está entendendo nada. As pessoas não têm filtro. Então, gente, é preciso ter compromisso da Bíblia. Não é para enfeitar a prateleira, não. Nunca na história nós tivemos tantas Bíblias de estudo igual hoje. Hoje, gente, eu conheço gente que tem mais de 30 Bíblias diferentes, estuda em casa. Se perguntar para ele João 3,16, ele gagueja. Não adianta. Agora, nós precisamos ler bons livros. Hoje, vocês estão aqui no berço. Quem fala inglês, então, você tem um universo. Hoje, na língua portuguesa, tem um universo. Quando eu fui seminarista, eu conseguia ter todas as obras que eram publicadas. Hoje, você não sabe tudo que é publicado. Então, ninguém hoje pode ser raso, medíocre, ou você está na média, se tiver interesse. Você tem muita coisa boa, muita ferramenta boa. É necessário estudar. É preciso estudar. A Bíblia diz lá, você precisa dar razão da esperança que tem em você. Você crê? Por que você crê? O aluno está lá na faculdade. O cara diz, não, Deus não existe. Deus é um delírio. O que você responde? Se você não tiver base, você passa vergonha. Se você não tiver base, você se cala. Se você não tiver base, você se acovarda. Se você não tiver base, você é levado de roldão por essa enxurrada. Então, eu quero encorajar os adolescentes, eu quero encorajar os jovens, eu quero encorajar os pais, eu quero encorajar você. Você não pode comer na mão dos outros. Você precisa ter independência para pensar. Para o pregador, seja ele o pastor, seja eu, seja Augusto Nicodemos, seja quem for, abriu a Bíblia para pregar, cabe a você ser bereano. Cabe a você estar lá com a Bíblia aberta, acompanhando se o que está sendo ensinado é isso mesmo. Porque, do contrário, irmãos, nós não vamos saber distinguir se quando alguém fala uma coisa, bate palma para tudo, apoia tudo, aprova tudo. Por quê? Porque não conhece.
o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja do sola escritura. Que Deus nos ajude a ser uma igreja bereana. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que tenha disposição de ler, de praticar e de pregar essa palavra. Obrigado. Agradecer ao pastor, muito obrigado, pastor. É um prazer. Vou pedir aqui o Hélio, um dos nossos teólogos aqui, para terminar com a oração. O Hélio, responsável por trabalhar com jovens, parte da equipe pastoral da igreja aqui. Quero pedir a ele que ore. Despedindo. Gente, só dando um aviso, eu queria pedir a vocês que amanhã, por favor, venham preparados. Nós vamos tirar uma oferta, como foi avisado aqui, uma oferta generosa, para cobrir os custos desse evento, que ainda estão pendentes, e abençoar também o hotel. Então, por favor, venha preparado para isso. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo banquete que nos foi dado aqui, através da exposição da sua palavra. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que aplique tudo que nós aprendemos ao nosso coração, a partir da nossa família, a partir da nossa mente, do nosso coração, e a partir da nossa igreja, a partir das nossas atitudes também. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos pedir a Ti que nos dê uma boa noite de sono, que amanhã nós possamos estar aqui com o coração aberto para encerrar esse momento maravilhoso que nós tivemos na Sua presença. No nome de Jesus, amém.